Olha aí, coladinho aí na carta de Tito, nós encontraremos a carta de Paulo a Filemão. Na realidade, Filemão está mais colado com Colossenses. É muito provável que a carta aos Colossenses e a de Filemão tenham sido entregues, levadas e escritas na mesma época e foram levadas juntas. Acontece que Filemão era um membro da igreja em Colossos com sua família. Provavelmente o Arquipo citado ali talvez fosse seu filho. E talvez essa carta é enviada em conjunto. Na disposição que a nossa Bíblia em português tem, Filemão acabou ficando ali perto de Tito, logo depois de Tito, né? Entre Tito e Hebreus, mas ela seria mais bem situada ali junto com Colossenses. Então, é importante você ter um breve preâmbulo histórico aqui para você entender melhor essa carta a Filemão. Nos dias de Paulo, havia lá a escravidão. A escravidão era parte da vida da sociedade e da economia da sua época. E entre as coisas das leis da escravidão, o dono do escravo, o senhor do escravo, ele tinha praticamente poder de vida e morte, porque o escravo era considerado sua propriedade. Quando você lê essa carta, você vai perceber o seguinte: Filemão tinha um escravo chamado Onésimo, esse escravo lhe roubou, lhe defraudou e fugiu. Entre essas andanças, ou ele foi denunciado, ou de alguma maneira ele foi preso, porque Paulo fala que ele gerou Onésimo entre algemas. É uma maneira de dizer, ele o evangelizou enquanto eles estavam presos. Provavelmente, possivelmente presos na mesma prisão, na mesma cadeia, quem sabe na mesma cela. Agora, Onésimo se converte. E a palavra Onésimo significa útil. É por isso que ele faz aquele jogo de palavras. Olha, ele não era útil para você, mas agora ele é útil e tal. E o que Paulo faz? Ele sabe que ao devolver Onésimo para o seu dono pode castigá-lo e até matá-lo. Mesmo considerando que Onésimo vai ter agora um patrão que é cristão, Paulo intercede por ele para que ele não apenas o receba de volta, mas o receba como um irmão. Ele não quer deixar as coisas no prejuízo. Aquilo que Onésimo roubou, se ele não puder pagar, Paulo se compromete a pagar, mas ele quer que ele o receba agora não apenas como um escravo, e use a lei da escravidão para fazer aquilo que ele poderia fazer, mas que o receba como um irmão. É mais ou menos esse o preâmbulo histórico. E aí, nesse sentido, nós vamos encontrar esta carta, que nós vamos chamar de carta a um amigo, porque é Paulo que também foi quem evangelizou Filemão, pelo que ele diz na própria carta, pedindo aí, ou rogando em favor, intercedendo em favor de Filemão. Essa carta tem um capítulo só. Esse capítulo pode ser dividido assim. Primeiro, ele faz um elogio muito sincero, não é bajulação, é o que Paulo realmente pensa sobre Filemão. Ele fala sobre as coisas boas que Filemão tinha feito, inclusive para ele. Então, ele faz esse pedido, ele roga que Filemão aceite Onésimo de volta, não apenas como um escravo, mas como um irmão que agora ele é, e ele o receba de volta. Inclusive, ele faz, então aí a outra divisão, uma garantia, ou seja, se ele te causou algum prejuízo, se esse for o problema, eu vou pagar do meu próprio bolso as despesas que ele tenha eventualmente causado a você. E aí então as saudações finais, mesmo numa carta curtinha, tem aí as saudações finais. Olha, é bom a gente sempre entender que a revelação de Deus ela é feita no tempo e no espaço, ou seja, Deus fala com as pessoas, Deus está escrevendo a sua palavra usando homens e mulheres que vivem em contextos reais. Então, a postura de Paulo aqui não é nem de defender a escravidão, nem de pedir a abolição dos escravos. Ele não é preocupado com isso porque não é o seu foco. Veja, dentro do contexto histórico que eles vivem, ele está pedindo que Filemão o trate Onésimo, um escravo fugitivo, com a bondade que um senhor cristão deveria tratar. Ele não está defendendo a escravidão e nem está fazendo ali um movimento abolicionista. Naquele momento, pelo menos, a igreja não está envolvida com isso. Mas você sabe que séculos depois, muitos séculos depois, por exemplo, se você assistir os filmes sobre os libertários lá da Inglaterra, né, William Wilberforce e outros, você vai encontrar homens de Deus que, por sua fé, lutaram contra os regimes de escravagismo e foram importantes para que isso acontecesse. Nós temos que entender a revelação histórica dentro do seu contexto. Às vezes existem coisas que as pessoas fazem ou fizeram nos séculos anteriores que nós não faríamos mais hoje porque nós temos mais informação, mais revelação, mais luz a respeito das coisas, mas não podemos esquecer
que a revelação é feita dentro daqueles contextos, por isso algumas coisas que parecem estranhas para os nossos olhos hoje eram naturais ou eram normais naquele momento. O mais importante aqui não é isso, o mais importante aqui é notar como Deus poderia salvar tanto um senhor de escravos quanto um escravo. E os dois seriam colocados na mesma comunidade para servirem o mesmo Deus juntos. E isso era uma coisa que nenhuma outra instituição ou filosofia poderia produzir ou provocar. A carta a Filemon é quase um bilhete, considerando o tamanho, né, e comparando com outras cartas, mas é extremamente profunda em seu significado. Justamente por sua extensão pequena, ela vai ser lida junto com Tito, embora os mapas de voo sejam separados, mas ela vai ser lida num dia só.